Olá, muito bom sábado para você que me ouve aí através da tela. O Giliade sempre me deu bronca porque eu nunca dei moral aí pro pessoal do Facebook, do YouTube, e agora eu me encontro só numa sala e é onde eu tenho que olhar para a tela. Então, Giliade, está aí a correção, dá um ok aí para os nossos internautas. Eu quero agradecer aqui o convite feito pela administração do CASLE, na pessoa do pastor Jurandir, e também na sua administração, o Juscelino. E neste momento eu quero pedir a autorização do nosso Deus para poder abrir a sua palavra. Feche seus olhos. Bondoso Pai, neste momento eu irei abrir a tua palavra e eu peço a autorização dos céus para que tu me banhe com o teu Espírito. E ao falar, que a voz seja minha, mas a palavra seja tua, em nome de Jesus. O tema que eu quero falar com vocês hoje, compartilhar, é o tema da soberania. E eu escolhi um texto, que é o texto de Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2. Acompanhe comigo aí na sua casa. O texto diz: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, e agora eu leio na linguagem na NVI, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a cercou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, em suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo e o seu Deus da terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do Deus dele. Queridos, eu gosto muito desse texto, porque ele mostra a soberania de Deus velada. O texto dá a impressão que a ação é de Nabucodonosor. Nabucodonosor dá a impressão que ele cerca o povo de Deus, e então ele, com suas próprias forças, toma o povo de Judá e leva cativo. Mas o que o texto diz é muito pelo contrário. Ele diz que Deus entregou o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. O verbo entregar aqui é vaipem, que pode ser traduzido mais fielmente como confiar ou emprestar. Ou seja, Deus pegou o seu povo e os utensílios do templo e entregou, ou confiou, ou emprestou para o rei Nabucodonosor. E logo mais nós vamos entender por que Deus emprestou, confiou nas mãos de Nabucodonosor o seu povo e os seus utensílios. Isso aqui é para o final. A soberania divina é um dos assuntos mais importantes para a minha vida pessoal, e eu creio que também para a sua vida. A soberania, antes de nós discutirmos o que é soberania, eu quero dizer que soberania é uma função acima de tudo. É uma função que alguém exerce como soberano. E como toda função, ela tem duas características fundamentais. A primeira delas, privilégio. Toda função tem seu privilégio. E a soberania também tem o seu privilégio. E a soberania também tem suas obrigações. São essas duas coisas que nós podemos ter. Primeiro, qual é o privilégio de um soberano? O privilégio soberano é que ele pode fazer o que quiser. O indivíduo só pode ser soberano quando ele pode fazer o que quiser. Se você pode fazer o que quiser, você é um soberano. Mas se alguém pergunta para você aonde você estava, o que você estava fazendo, e você tem que se explicar, então você deixa de ser soberano. A soberania também, o indivíduo pode fazer o que quiser, a quem quiser. Ele pode fazer. A quem ele quiser fazer, ele pode fazer. A outra, ele pode fazer a hora que ele quiser. Outra característica, a maneira que ele quiser. Então, qual é a característica, o privilégio soberano? O soberano, ele tem uma autonomia total. Ele pode fazer o que quiser, a quem quiser, a hora que quiser, a maneira que quiser. E detalhe, ele não precisa dar explicação. Se o indivíduo precisa explicar aonde ele esteve,
com quem ele esteve, o que ele estava fazendo, então ele não é soberano. Portanto, o privilégio do soberano é que ele tem total autonomia sobre seus atos, não precisando então explicar nada a ninguém. Se tem que explicar, você não é soberano, né? Agora, os privilégios são esses. E as obrigações? Bem, as obrigações do soberano é que ele tem um vassalo. Todo soberano tem alguém dependente dele, alguém que depende dele totalmente. E a característica da obrigação do soberano é que ele tem responsabilidades, tá? E ele tem que tratar com carinho e amor o seu vassalo. Então, essas são as características de obrigação de um soberano. A relação soberano e vassalo é muito complexa e é muito difícil você explicar. E você só consegue entender se você fazer uma analogia. E eu aqui vou fazer uma analogia, né? Me perdoe eu não poder se deslocar, né? Eu gosto muito de movimentar-me e eu estou aqui preso ao momento, a esse espaço, né? Com duas relíquias que eu guardo do Casley, creio que eu vou guardar por muito tempo, em homenagem aí à minha juventude amada do Casley, né? Muito bem, queridos. E como é que eu vou fazer essa analogia? Bem, eu vou pegar a analogia da soberania doméstica, entendeu? Só é possível entender Deus quando nós temos a nós mesmos como exemplos, tá? Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 27, né? Para você se tornar realmente a imagem e semelhança de Deus, você tem que tomar algumas atitudes. Por exemplo, uma pessoa solteira, ela não pode ser a imagem e a semelhança de Deus. Essa expressão, imagem e semelhança de Deus, ela é acompanhada de duas ações humanas. Primeiro, o ser humano se casa. Somente quando ele se casa é que ele se torna muito parecido com Deus, tá? Porque Deus, ele não está na solidão do um, mas na comunhão dos três. Quando você se casa, você tem duas pessoas que ocupam o espaço, os mesmos sonhos, os mesmos planos, mas pensam diferentes, tá? Então, quando a pessoa se casa, é que ela se torna um pouco mais parecida com Deus. Porém, ela se torna mais ainda semelhante a Deus quando ela tem filhos, Gênesis 5:3, tá? Quando Adão ele teve o seu filho, ele teve um filho à sua imagem e à semelhança, quer dizer, ele criou. E nós somos soberanos sobre a nossa criação. A nossa soberania, ela está sobre a nossa criação. Quando você tem alguém à sua imagem e semelhança que é oriundo de você, você é soberano sobre essa pessoa, né? A mãe, por exemplo, ela tem algumas características divinas. A mãe para o filho, ela é onipresente, não sai de perto do filho. Todas as vezes que ele chora, a mãe está lá. A mãe é onipotente, a mãe pode tudo pelo filho. E a mãe também é onisciente, ela sente a dor do filho, ela sabe onde está doendo. Então, a mãe, quando tem filhos, ela se torna uma pessoa quase que divina, tá? Agora, a característica do soberano, e agora que eu quero dizer o quanto que nós parecemos com Deus quando somos pais, é que nós somos capazes de amar alguém que não nos dá nenhum prejuízo, que só nos dá prejuízo, não dá nenhum retorno, né? Você, como eu aí, alguns de vocês, tem um filho em casa que ele não te dá nenhum retorno, que ele só te dá trabalho, todo o seu dinheiro é gasto com esse indivíduo. E agora, queridos, o que acontece? Você assim ainda ama. Televisão.